Conta aqui pra mim. Você grita com seu filho? E não mente pra mim. Quem nunca, né? Com essa vida louca e corrida que a gente tem, você já passa o dia todo enfrentando uma série de desafios e aí chega a noite exausta e aquele serzinho tá lá te desafiando, não tá? Agora, falando sério, o gritar é quase tão ruim quanto o bater numa criança. Óbvio que a minha geração foi criada tomando umas palmadas assim, e aí o pessoal, tem gente que ainda fala assim, a gente apanhou e não morreu. Fato, não morremos. Mas quanta coisa a gente está tendo que resolver em terapia por conta daquelas boas chineladas que nós tomamos. Fala a verdade. Por quê? Porque não tem a ver com educação isso, tem a ver com o bater, o gritar. Traz o quê? Humilhação. Traz uma sensação de desvalorização. Uma criança que apanha, uma criança que é criada com muito grito, inevitavelmente ela vai ser um adulto ou muito rebelde, muito agressivo, ou com questões de baixa autoestima, com questões de rejeição. Claro, minha geração, por exemplo, cresceu apanhando? Crescemos apanhando. Sobrevivemos? Sim, mas a que custo? E o que a gente tem que entender quando a gente olha para os nossos jovens, para as crianças agora, é uma outra geração. Quando você vê uma criança hoje em dia apanhando, pare e olha para o rostinho dela, ela fica extremamente humilhada, enfurecida. É como se essa geração não tolerasse, e não tolera mesmo isso. Para elas vai ser então mais difícil do que foi para minha geração. Por que eu tô aqui tocando num assunto tão doído, né? Porque eu sei que nós não fazemos por mal quando a gente grita com o filho da gente. É que às vezes a gente tá exausta, alguns realmente nos tiram do sério, né? Alguns não, eles nos tiram do sério. Mas quando nós verdadeiramente queremos ser bons pais, boas mães, e nós começamos o nosso processo de autoconhecimento, e entender o quanto aquele serzinho que está com a gente não vem com manual de instrução e que ele tem um padrão de comportamento que é completamente diferente e que, se eu souber entender, eu aprendo a lidar melhor sem precisar ir para o grito, ir para o castigo. E não estou querendo dizer com isso que a gente tem que deixar a criança fazer tudo que ela quer, não é disso que se trata. Mas assim, respeitar as particularidades do seu filho é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar uma mãe tipo 7, social alto, que quer ir pra vida, quer sair, que tá sempre com aquele copo mais meio cheio, sabe? E ela é mãe de uma criança tipo 5, com social baixo. Então essa criança quer ficar quieta lá no canto dela, lá no quarto dela. Ela se sente extremamente invadida quando aquela mãe entra, toda feliz e saltitante. Vamos pro parquinho, vamos fazer tal coisa, vamos ali, vamos lá. Aquilo deixa ela até sem ar. Por quê? Porque ela não tem energia para isso. E por mais que você fale, que você brigue, que você tente arrastar aquela criança do quarto, é muito desconfortável para ela. Falando exatamente desse exemplo, ela se sente extremamente invadida, porque ela tem um perfil no Enneagrama que ela tem uma tendência, mais que uma tendência, ela tem uma necessidade de defender o espaço dela, de defender a privacidade. Então, assim, uma mãe que tá sempre muito no alto do social, do vamos fazer, e matricula essa criança no esporte coletivo, tem que ter cuidado. Não quer dizer que você tenha que deixar ela ali isolada, quieta o tempo todo, mas para você tirar ela daquele mundinho, daquele aquário que ela criou para ela, você tem que fazer contato. Você tem que entender a diferença gigante que é, por exemplo, uma mãe com um social muito alto e um filho com um social muito baixo. Porque isso a gente não aprende, a gente nasce assim. Então, por mais que você tente ensinar a ele que ele tem que ser sociável, que ele tem que ter amiguinhos, que ele tem que sair do quarto, não tá nele, não tá no coração dele essa energia. E nisso o Enneagrama ajuda demais a gente a entender que, assim,
Tudo bem, eu não posso deixar meu filho isolado lá, sempre usando esse mesmo exemplo, né? Eu não posso deixar o meu filho isolado lá, mas eu também tenho que entender que tem um limite para essa minha invasão, digamos assim. Eu tenho que respeitar as particularidades, a personalidade dele, e que é diferente. E assim, no o Enneagrama nos mostra muito claramente esses atritos que partem a partir desse não olhar refinado para quem é o meu filho, qual é a personalidade dele. E entender que assim, tem coisas que a gente não vai mudar nele de forma alguma. Como pais, como mães, a gente está aqui para direcionar, tentar até moldar alguns hábitos, costumes, enfim. Mas o padrão de personalidade do seu filho você não vai mudar. Então aprende a conviver com isso, aprende a conviver com a diferença dele. Esses padrões de comportamento que os nossos filhos têm não foram aprendidos, já veio instalado. Eu costumo dizer que é um programa que já veio, que está rodando. Então, assim, claro que a gente pode ajudar muito quando a gente entende qual é a personalidade, o tipo, o raio do enneagrama dos nossos filhos. As relações melhoram muito.